Sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos coloca uma das parábolas que causa um pouco de estranheza quando nós lemos pela primeira vez ou de uma forma muito superficial. E essa parábola aparece somente no Evangelho de Lucas, não aparece nos outros evangelistas, o que também torna um pouco mais complicado, porque não podemos compará-la com outras versões. Mas, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo nos iluminando e com uma leitura mais atenta, podemos compreender qual é a sua mensagem. Ela está no capítulo 16 de Lucas, versículos de 1 a 8. Ela é conhecida com o título de A Parábola do Administrador Desonesto. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E aí vem o desfecho da parábola. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, de modo geral, quando nós ouvimos as parábolas, não devemos aplicar todos os detalhes que aparecem nas parábolas como se fossem aplicáveis a Deus ou a Jesus e assim por diante. Porque nas parábolas há elementos que são principais e há outros que não vão combinar com aquilo que é a mensagem do Evangelho. E quando nós percebemos que alguma coisa não combina com a mensagem de Jesus, precisamos ficar atentos. Neste caso aqui, muita gente, ao ouvir essa parábola, lhe causa estranheza, porque Jesus aparentemente estaria elogiando alguém desonesto e elogiando exatamente a pessoa que está agindo de forma desonesta, está sendo corrupta, usando de forma errada os bens alheios. Lógico que não pode ser essa a mensagem que Jesus quer passar. Então é importante a gente se deter. Eu creio que o primeiro elemento importante aqui está em que há alguém que é o possuidor, o proprietário de muitos bens, e ele coloca alguém para administrar esses bens. O administrador aqui. E certamente nós podemos compreender que nós somos esses administradores. E o Senhor nos pede para administrar algo que não é nosso. Isso aparece em várias outras passagens do Evangelho, né? Quando o Senhor também é comparado ao proprietário que viaja e deixa os seus bens e pede que outros tomem conta.
E a pergunta é como estamos administrando aquilo que não é nosso, mas que nos foi dado por Deus, essa responsabilidade. O segundo elemento que aparece aqui, me parece que o que o Senhor está dizendo é: o administrador agiu de forma errada enquanto estava roubando o dinheiro do seu patrão. Certamente não devemos fazer a mesma coisa. Mas o Evangelho diz: o Senhor daquele homem elogiou o seu administrador desonesto, porque agiu com esperteza. E Jesus faz essa constatação: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Esta é uma realidade. Portanto, o que está sendo louvado naquele homem é a sua esperteza, a sua sagacidade, a sua capacidade de lidar com uma situação totalmente adversa, porque ele foi descoberto no seu modo errado de agir e vai ser demitido. Diante dessa situação, a gente não vê naquele homem desespero, não vê indecisão, ele logo encontra uma saída. Ele reage àquela adversidade. E eu acredito que é nisso que nós podemos também segui-lo, né? Que diante das adversidades, das dificuldades, e que nessas dificuldades a gente percebe a nossa incapacidade, porque ele reconhece: eu para cavar não tenho forças e mendigar eu tenho vergonha, então eu sou uma pessoa que não vou sobreviver, né? Eu tenho que dar um jeito de garantir a minha sobrevivência. E ele então toma as providências para isso. Então, que nós saibamos também agir prontamente diante das nossas adversidades, que a gente tome corajosamente as decisões necessárias para sair daquela situação. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a que nós tenhamos essa iniciativa, essa capacidade de vencer as nossas dificuldades e podemos reagir prontamente, para que assim nós continuemos a nossa vida. Vamos pedir então ao Senhor que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.